Esse aí. Opa, tá lá, sorria, você está sendo gravado. Vamos lá, então. Pessoal, então dando sequência à nossa aula de governança corporativa, hoje nós vamos abordar o tema aí que é Conselho de Administração, né? Esse órgão dentro da governança, dentro do sistema de governança corporativa, ele trabalha aí em forma de colegiado, ou seja, né, a reunião de algumas pessoas aí, se cria esse conselho e o que ele faz, né? Ele é um órgão que faz a ligação, né? Então ele liga o quê? A parte dos acionistas que se reúnem em assembleia com a parte da diretoria executiva, né? Se vocês lembram das outras aulas, eu comentei e frisei bastante, ó, não confundam um conselho de administração com a parte gestora da empresa, né? Com a parte de administração em si, por causa do nome, né? Quem faz essa parte é justamente a diretoria executiva, é ela que cuida toda a parte de gestão e administração do negócio ou dos negócios aí em empresas maiores. O que o conselho faz é justamente, né, fazer esse ligação, ser um elo de ligação entre esses outros dois órgãos aí, para quê? Né? Para tentar criar uma harmonia entre eles. Por quê? Porque o gestor lá, o diretor principal agora no pensamento de CEO, ele tem alguns objetivos para a empresa voltados ao que ele imagina ser o melhor. Os acionistas, por sua vez, têm direito a voto, né, lá na Assembleia. Bom, então, quando é feita a Assembleia, o Conselho traz para a mesa debater, apresentar e fazer a votação algumas questões que foram já previamente deliberadas junto com o administrador, mas necessariamente tem que passar por uma sessão de voto aí para ser aprovada, né? Então o conselho faz essa parte, né? Tenta linkar esses outros dois departamentos de uma forma mais harmônica possível. E ele é como se fosse aí, né, um xerife dentro da nossa visão de governança corporativa. Só que ele vai um pouco além dessa lógica de xerife, né? Ele não só fiscaliza, ele cria também as normas e regras, né? Então ele, além de fiscalizar, ele faz a criação, digamos lá, ele ajuda a montar estatuto, ajuda a definir todas as diretrizes, normas e regras que a empresa tem que seguir, e depois ele faz um outro serviço aí sim, que é a questão de acompanhar, verificar se tudo isso está sendo cumprido, né? E daí essa parte de fazer uma sinergia, que a sinergia aconteça entre a questão dos acionistas com a diretoria executiva, aí, geralmente na figura do CEO, né? Então, ele é o responsável por fazer o gerenciamento, né? Aí agora, pessoal, atentem, tá? Gerenciamento de de todo o sistema de governança corporativa, tá? Porém, frisando novamente, a parte de gestão operacional da empresa, né? Ou seja, as operações do dia a dia, os processos, tudo isso aí é a cargo da diretoria executiva, tá? Por causa do nome, é muito comum aí acontecer essa questão das pessoas associarem conselho de administração com a parte administrativa. Porém, isso é um erro, tá? Vamos lá, né? O que cabe ao conselho, afinal de contas? Proteger e valorizar o patrimônio tangível e intangível da empresa, otimizar o retorno do investimento e zelar pelos valores estratégicos da organização. Primeiro ponto. Pessoal, patrimônio tangível é fácil, né? A estrutura, o valor, contas a receber, todos os bens e direitos que a empresa tem. Agora, patrimônio intangível. Me diga aí o que é um patrimônio intangível numa organização. É aquela coisa lá de marcas e patentes, né? Opa, então a marca é um exemplo disso, joia, né? Então aí nós temos um patrimônio que é a marca. Vamos pegar um exemplo aí bem fácil de entender, que todo mundo conhece, né? Coca-Cola, por exemplo. Aí, segundo estudos mais recentes, mostra que e a Coca-Cola é uma multinacional com filiais e com empresas aí subsidiárias em todas as partes aí do território, acho que mundial, digamos assim, no globo terrestre, acho que quase todo país tem, se não uma ou mais aí unidades Coca-Cola.
Bom, segundo os estudos, se todo esse patrimônio físico deles, loja, caminhão, a parte de distribuição, a fábrica em si, pegasse fogo e virasse cinza, o nome, a marca Coca-Cola ainda valeria mais do que isso. Então, isso é uma coisa intangível. A marca, você não pode tocar, mas ela tem um valor, né? E geralmente para as empresas de um porte um pouco maior aí, a marca vale muito, às vezes até mais do que a parte tangível, a parte física aí, tá? Então, cabe ao conselho ficar atento a tudo que é parte aí física, mas também a questão de marca, satisfação, motivação das pessoas, né? Que são são quesitos aí que a gente trata como intangível. Não dá para tocar, por exemplo, na satisfação do cliente, mas é um bem intangível aí que geralmente está dentro dos objetivos de qualquer organização, né? Ok, o que ele cuida aí, né? Dos aspectos legais, societários e institucionais. Ou seja, né, ele cuida aí de tudo que envolve os dispositivos legais, e aí a gente entra na questão societária, que é o estatuto aí dentro aí da organização, da empresa, mas principalmente para que ele esteja em conformidade, né, que é dentro da área de compliance, mas não é que ele vai fazer essa área, mas ele é responsável por cuidar disso, né, para fazer com que isso funcione, essa questão aí da ética, digamos assim, e também para ali o equilíbrio, né, que a gente falou da harmonia entre os stakeholders, ou seja, stakeholders, todos os interessados na empresa. Então, lá desde o administrador até o menor acionista, até as pessoas que trabalham, fornecedores, todos que de algum modo têm um envolvimento aí com a organização. Na questão estratégica, né? Então, cabe a ele definir aí o quê? O resultado que a diretoria executiva tem que alcançar, ou seja, entrou um CEO novo lá, entrou um administrador novo. Geralmente, o conselho vai dar para ele lá um prazo de 6 meses, né? Um prazo bom aí, 6 meses, um ano, para ele mostrar resultado. E qual é o resultado que eles querem? Bom, eles vão dizer, ó, você tem que alcançar isso aqui de faturamento ou aumentar o ROI, aí, o retorno sobre investimento, em X%, ou ainda, em alguns casos, né, diminuir a dívida, aí, que é o nosso grau de endividamento. As metas podem ser bastante diferentes, aí, os resultados esperados que se quer, mas quem define isso é justamente o conselho de administração. A questão de avaliar, homologar e monitorar as estratégias do negócio. Então, aqui novamente, né, qual é o papel dele? Ele define o que tem que fazer, né? E ele acompanha e monitora, avalia isso, né? Também na questão de gestão de risco, ele também faz acompanhamento. Do momento em que algum negócio aí se apresenta para a organização, isso passa, em alguns casos tem organizações que têm até um comitê à parte de risco para avaliar isso, mas em última instância quem bate o martelo é o conselho de administração, né, que ele vai julgar se, vamos lá, se determinado negociação, né, a compra de um outro ativo, a venda de alguma coisa ou determinada negociação, realmente não são um risco aí para organização, tanto na questão, novamente, tangível quanto intangível, né? Pode ser para a marca, pode ser que financeiramente o retorno é muito bom, mas há um risco de a marca aí ser prejudicada com essa ação futuramente. E aí cabe ao conselho, né, em última instância, ao conselho de administração, fazer essa avaliação aí, né? Vamos por vez aqui. Tá vindo os dois, do jeito, vamos lá. Relacionado à gestão, né? O que ele faz? Então, ele homologa as políticas das áreas funcionais de RH, TI, finanças e outras. O que é homologar as políticas? Nessa parte mais operacional, o próprio CEO lá, né, o gestor, ele pode ir lá e definir algumas políticas internas. Vamos pegar aí, por exemplo, de finanças. Ele vai lá e define que, a partir de agora, a organização só pode comercializar os seus produtos lá em 3 vezes. Ok? É uma política nova que foi institucionalizada pelo gestor. Mas antes de realmente isso acontecer na prática, tem que passar pelo conselho, tem votação e após a aprovação, a política entra em funcionamento e se tiver o veto, a política não entra. Tá? Essa é a ideia de homologar aí as políticas das diversas áreas funcionais. Tá? O funcional vem que a gente conversou lá na estrutura funcional, né? Funcional são as funções que são necessárias para a organização funcionar. Pode ser lá a questão de vendas, a questão do comercial, do RH, da produção, quando for o caso. Tá? Então, são as áreas em forma de funções que são necessárias para a organização funcionar aí
e dar conta de atingir os seus objetivos. Contribuir na definição e monitorar os códigos corporativos de melhores práticas de governança corporativa, né, pessoal? Então, nós vimos lá atrás lá que a ideia é instalar aí, ter controllers, né, que são pessoas aí fazendo o papel aí de verificação na questão gestão e contabilidade, a questão de uma área de compliance para verificar as conformidades em relação aos valores, que seria a ética da organização, tá? Então, tudo isso também faz parte do papel aí, né, do Conselho de Administração. Nas questões financeiras, fiscais e de auditorias. Então, aqui nós temos várias atividades, né? Deliberar sobre a estrutura e o aumento de capital. Em alguns momentos é necessário fazer algum aporte de capital ou abrir ações para o mercado para vender, para captar mais recursos, e quem faz isso? Conselho Administrativo. As questões de políticas, né? Então, definições, autorização de investimento e desimobilizações, que é o quê? Né? Vender algumas partes, realmente negociar, né? Fazer negócios aí onde, em vez de fazer um investimento, a gente faz um desinvestimento, ou seja, você está negociando alguns imobilizados teu ali, e automaticamente tu deixa de operar naquela área e isso entra como dinheiro aí, né? Só não tem mais um resultado, não tem mais um investimento nessa área, tá? Instituir o comitê e homologar diretrizes para auditoria, tanto interna quanto externa. Vocês lembram que o conselho fica lá na parte superior, né, dentro da nossa metodologia que a gente viu lá, de governança corporativa, mas ele tem uma ligação direta com os outros departamentos. E a questão de auditoria vem, né, aí em contraponto àquela questão que a gente falou do acompanhar lá, né, fazer o acompanhamento, onde ele verifica ali a questão das estratégias de negócio, a conduta das práticas. Então, a auditoria é como se fosse um mecanismo de controle através do qual ele pode estar fazendo esse acompanhamento. Então, é ele que homologa quando que vai acontecer, o que vai ser auditado, de que forma vai ser feito essa auditoria. Ok, vamos lá. Então, Conselho de Administração, né, ele fala na questão do colegiado, diz que uma das responsabilidades indelegável é a de fixar a orientação geral dos negócios, ou seja, ele não pode delegar isso, essa atribuição que ele tem aí, que é qual é o rumo do negócio, afinal de contas. Poderia ele pegar e dizer, a partir de semana que vem ou do próximo mês, o gestor lá, que é o CEO, vai ser responsável por definir qual é a nossa estratégia geral, o que a gente quer alcançar ou não. Tá? Isso ele não pode fazer. É uma atribuição dele que não pode ser delegada a nenhum outro órgão, a nenhuma outra pessoa, ou nenhum outro ente dentro da organização. Tá? Além de fiscalizar e avaliar a gestão dos diretores. Isso também é um papel dele e também não pode ser parado para frente, aí, né? Aí, então, só para entender, né, qual é o principal item da governança corporativa, né? Por isso que a gente fala que o conselho de administração é necessariamente o coração, né? A gente não dá para falar que um é mais importante do que o outro, né? Não é medir isso em grau de importância. É a questão de entender que se aqui, né, não tiver concentrado esse colegiado, boas pessoas com conhecimento, automaticamente todo o restante aí pode ser comprometido. Então, por isso que vocês vão talvez estar lendo em algum lugar, em alguma literatura, referente à governança corporativa, e vocês vão estar lá vendo lendo que o Conselho de Administração é o órgão, né, aí, primordial, aí, que é o coração desse mecanismo de governança corporativa, por causa das questões principais, ou seja, o rumo dos negócios está na mão dele. Tá? Isso não pode ser delegado para mais nenhum departamento, para mais nenhum ente. Então, é responsabilidade dele. Então, é interessante, né, que o conselho seja formado aí por pessoas com experiência e capacitadas para desenvolver essas atividades. E aí, o que é essa questão de capacitadas, né? A experiência é fácil, né? O cara já atuou na área aí, já fez isso em algum outro momento e por um determinado tempo. Agora, a questão aí da capacitação, né? É porque assim, ele tem que pensar além
dos objetivos das métricas financeiras, definição de metas referente à questão sustentável, que é o que lá? A questão ecológica, a questão social, né? E ainda, não dá para esquecer, né, a essa questão do financeiro aí. Então, nenhuma empresa aí que é voltada a fins lucrativos se sustenta se ela não tiver aí uma viabilidade financeira. Mas o conselho tem que entender que, além dessa viabilidade financeira, é necessário também a observação das questões ambientais e sociais para chegar a essa ideia de sustentabilidade, né? Então, todas as normativas internas, todos os procedimentos, todos os valores da organização têm que estar buscando esse intuito, né, de que é a sustentabilidade do negócio como um todo. Tá? Bom, qual é a importância do conselho? Nós falamos ali que ele é o principal órgão dentro dessa estrutura de governança corporativa, e a Lei 13.303 de 2016, né, coloca como obrigatória a necessidade de um conselho de administração, né, em empresas aí que estão abrindo capital, que estão se chamando em SA, né? Na verdade, abrir o capital, pode dizer, no momento que ela passa a ser uma SA aí, ela teria que já ter a formação de um conselho. Quando ela abre, ou seja, ela não pode abrir capital sem ter um conselho de administração formado, né, estabelecido através do colegiado e através do estatuto da empresa. Tá? Quais são as atribuições que cabem ao conselho? Então, fixar e orientar aí os objetivos geral do negócio, nós já comentamos sobre isso, né? Então, definir qual é o norte que a empresa vai seguir, que tipo de estratégia vão ser implementadas, né? Definidas e implementadas, porque a estratégia ela é um pouquinho teórica nessa ideia quando a gente faz a concepção do conceito, mas na prática a gente pode entender a estratégia como o desdobramento das ações para alcançar um determinado objetivo. Isso seria em síntese, né, a ideia de estratégia, tá? Então, definir as estratégias e a implementação, né, dessa estratégia, ou seja, definir qual é o objetivo que a empresa quer alcançar e pelo meio de quais ações ela vai fazer isso. Eleger e destituir os diretores, né? Então, assim, quem faz toda a questão ali de inserir pessoas, membros no conselho diretor, quanto destituir, é justamente o próprio conselho através aí das suas deliberações e reuniões. A questão de fiscalização, né? Todos os nossos livros, papéis da empresa, todos os contratos celebrados, tudo isso aí precisa passar pelo aval do nosso conselho de administração. Convocar assembleias precisa definir algo um pouco maior, onde o conselho por si só não pode bater o martelo, né? Onde a gente tem aí acionistas que precisam estar voltando para isso. Aí quem convoca a assembleia é o conselho também, tá? Coloca e monta toda a pauta dessa assembleia. Ele se manifesta sobre os relatórios de administração e as contas da diretoria. Então, como ele definiu lá em cima lá objetivos da empresa, definiu quais são as metas a serem alcançadas, ele vai fazer o que agora? Verificar se o relatório que o gestor trouxe para ele e as contas estão batendo realmente de fato, né? E aí, se não tiver, ele tem que se manifestar publicamente quanto a essas questões. E principalmente levantar aí os responsáveis. Também manifestar-se previamente sobre os atos e contratos quando o Estatuto Social exigir, né? Então, do momento em que algum contrato com um terceiro é feito, se no contrato social estiver estipulado que isso precisa ser levado, por exemplo, a conhecimento do público, ele precisa se preocupar com a publicação disso e, em alguns casos, se além dessa publicação legal é necessário a votação, né, dos acionistas, ele vai fazer o quê? A convocação e na pauta vai colocar essa questão aí que precisa ser verificado determinado contrato para ver se isso vai ser aceito pelos acionistas ou não. A questão da deliberação, né, que é o fato de deliberar,
avaliar determinada situação e autorizar ou não, né, aí previamente pensado nesse caso, né, que é deliberado aí. Então, sobre, por exemplo, a questão de emissão de ações ou bônus da empresa, da organização. Então, vai ser emitido mais ações, vai ser aberto aí vendas de balcão das ações da empresa, ou vamos abrir mais, fracionar as ações em partes menores, como acontece em alguns casos, para a gente ter mais ações para vender. Claro que isso passa pelo controle da CVM, né? Mas isso é um processo legal, um procedimento legal que tem para fazer para captar mais recursos, né? Ou até em alguns casos, por exemplo, o fato de foi alcançado as metas lá, que eram algumas metas difíceis na questão do gestor, e agora a empresa definiu ou resolveu dar um bônus para o CEO. Isso acontece muito, tá? A definição de bônus aí. Para isso acontecer também tem que o conselho deliberar sobre determinado fato e depois fazer a sua aprovação ou não, né? Mas tem que deliberar sobre isso. A questão da autorização, né? A questão é autorizar a alegação de bens do ativo. E aí, entre parênteses, se não for contrário ao estatuto social, né? Se é permitido fazer isso, o conselho pode estar alienando bens do ativo da organização aí para estar empenhando isso em forma de financiamento, né? Ou para algum outro fim que ele julgue necessário, desde que isso não seja uma ação contrária ao estatuto. E por último, né, aprovar a contratação e destituição dos auditores independentes. Se vocês lembram dos escândalos lá que a gente viu lá, dos escândalos contábeis, lembrem que sempre tinha os auditores independentes no meio, né? Então, nesse caso, quem faz a contratação, aprova, destitui os auditores, também é o conselho. Então, vejam o grau de importância. É como se o conselho não é como se, né? Na verdade, é ele que determina, né? Ele que organiza, ele que ajusta todos os outros mecanismos que a gente tem dentro da governança corporativa, e ele que é responsável por fazer esse mecanismo funcionar de forma sincrônica aí, né, e sinérgica. Então, por isso, tem um capítulo específico sobre conselho administrativo, conselho de administração aí dentro dessa lógica de governança corporativa. Como é que é o funcionamento dele, né? Então, ele acontece baseado no Estatuto Social da empresa aí, tá? Então existe lá todo um regimento legal aí e algumas normas, né? Ali o número mínimo de conselheiros aí, tá? No máximo 11, no mínimo 7, e aí tem uma questão de valores por empresas aí, tá? No caso pode variar um pouquinho, mas isso vai estar no estatuto lá dentro, lá, respeitando as variações aí de mínimo e máximo. Prazo para gestão do colegiado, né? Então, assim, ele pode ficar no máximo 2 anos, não dá para ter aí depois aí vedado a essa ideia de reeleição aí do conselho, né? Quando mesmo por indicação, voltar ativa aí. O limite máximo, 13 conduções consecutivas, independentemente, impedimentos e requisitos exigidos para assumir o cargo. Tudo que está colocado lá no estatuto, quando há um item definindo quais são ou qual é o perfil exigido para que a pessoa faça parte do conselho do colegiado do conselho administrativo, né? Então existe lá uma definição pormenorizada de quais são os requisitos básicos para isso. A eleição ou destituição a qualquer tempo através da Assembleia Geral. Então, o conselho destituir alguém do colegiado, ele precisa estar fazendo uma assembleia, né, e passar pela votação. A forma de distribuição dos conselheiros em caso de vacância, ou seja, aconteceu alguma coisa, desistiu, faleceu, aconteceu alguma coisa, já tem que estar previsto quem vai assumir. O processo do presidente do conselho e seu substituto, então quem é o presidente e quem vai ser o vice, que pode estar substituindo em qualquer situação. As normas de convocação e instalação do conselho, né? Então, basicamente, todos os pormenores de como isso funciona, e aí entra a questão, né, quanto tempo tem que fazer reunião, os limites máximos de falta permitida sem perder o cargo, um número mínimo de pessoas para fazer uma votação sobre determinada situação, e ainda questões, né, do desempenho
quanto às pessoas que compõem o colegiado, no caso do conselho de administração. Os benefícios de ter um conselho. Qual é a vantagem para a organização ter um conselho de administração? Né? Em alguns casos, vai além da questão legal. Né? Então, ali já vimos que se no momento que partiu para abrir capital, é necessário ter um conselho. Né? Partiu para vender ações, o conselho tem que estar lá, senão a gente não entra lá no novo mercado. Então, é uma série de requisitos. Mas, além dessa questão legal, esse órgão, aí, esse conselho de administração, ele vai funcionar buscando o melhoramento do desempenho da organização. Por quê? Porque ele vai tentar minimizar aquela teoria da firma, o nosso conflito de interesses que podem acontecer, que geralmente acontecem, entre os atores, né, da nossa organização aí, tá? Seja ele gestor, seja ele aí diretor, o próprio dono da empresa, lá o dono, o conselho da família, né, tem toda a posse, aí tem os bens aí que são os detentores. Então ele vai estar sempre buscando equalizar as situações aí para que se pelo menos minimize, né? A ideia é já mitigar aí essa questão do conflito de interesses que porventura vem acontecer, né? E que geralmente acontece das organizações. Então, através disso, pensando assim, ó, se vai ser colocado o objetivo da empresa, da organização, acima de qualquer outro objetivo, aí, em detrimento de qualquer pessoa ou ator, nós temos a busca pela excelência nesse momento. Ou seja, o que está se prezando é que primeiro se pense na organização, para depois se pensar aí em alguns outros objetivos mais específicos de cada departamento e até pessoal de cada um deles, né? Então, no primeiro momento, tem o conselho de administração, ele vai definir para onde que a empresa vai, o que ela tem que fazer. Então, nesse momento, eu já estou dando uma direção para ela, estou dizendo assim, ó, o que eu quero no futuro, né? E aí, vai trabalhar e desenvolver seus serviços aí para que tudo isso aconteça. Então, através desse alinhamento aí das ações que vão acontecer com o objetivo final que a empresa quer. Então, por isso que a gente fala que quando a gente tem um conselho de administração instalado, é como se a gente pensasse numa pequena empresa aí que não é de capital aberto, qual é a vantagem de ter uma ISO 9000? É só a questão lá do certificado? Não, vai muito além, né? Quando você tem uma ISO 9000 instalado, geralmente tu tem os procedimentos padronizados, tu tem toda a parte de processos executados de forma correta e automaticamente tu melhora o teu padrão de desempenho. A mesma lógica acontece quando se implanta o conselho de administração, né? Agora tem um departamento, vamos pensar assim, exclusivo para melhorar o desempenho da organização. E ele faz isso através de definir estratégia, definir plano de ação, acompanhar, levando em conta o quê? A questão do risco externo que a organização pode estar passando e dos objetivos que ela quer. Aqui mais um pouquinho sobre a composição, isso que já é mais uma questão aí também de lei, né? Então, mas só para entender aí, que a ideia básica aí é rever e orientar a estratégia societária, os principais planos de ação, políticas, a gestão de risco, os orçamentos anuais e planos de negócio, fixar objetivos de desempenho, fiscalizar a implementação e o desempenho da empresa e fiscalizar grandes investimentos, além de aquisição e desinvestimentos. Então, um supra-sumo do que acabei de comentar, né? Funções normativas, de fiscalização e controle e ainda administrativas. Então, vamos ver aí cada uma delas, né? A questão normativa, justamente de definir qual é o objetivo geral do negócio, para onde que se vai, tá? A questão de controle é a verificação do que o que foi planejado, definido nas questões normativas, realmente estão acontecendo quando devem acontecer e da forma que devem acontecer. Na questão administrativa, justamente as ações, né, de controle aí que ser feitas em alguns momentos para reorganizar
ou rever algumas situações que por acaso não aconteceram corretamente. Aqui a gente parte para estudo, não é bem um estudo de caso, na verdade é um exercício, né? Imaginem a seguinte situação: João, Ana e Maria são irmãos. Seu pai faleceu recentemente e deixou como herança um grande e lucrativo hospital que ele mesmo administrava. Enquanto as questões de partilha são resolvidas, sua mãe ficou responsável pela gestão do patrimônio. Entretanto, além dos 3 irmãos, há mais um irmão, Franco, que sempre foi excessivamente e explicitamente protegida por sua mãe. Franco e sua mãe trabalhavam com o pai no hospital e conhecem muito bem o negócio. João, Ana e Maria não têm interesse em particular da gestão do hospital, mas concordam que é preciso vigiar as ações da mãe e de Franco, pois eles não querem ser prejudicados na partilha. Como João, Ana e Maria podem se proteger do risco de expropriação? E aí, gente? Como é que a gente resolve esse caso agora aí? Quais são as possibilidades que nós temos? Ninguém? O que poderia ser feito nessa situação? E aí, meus amigos e amigas, nada? Bom, eu imagino que, como nós estamos tratando de governança corporativa, vocês já fizeram uma associação, né, do problema que a gente tem aí com a questão do que pode ser aplicado para resolver. E nós estamos falando hoje um pouquinho mais especificamente sobre o conselho. Então, a lógica de se criar um colegiado ou um conselho administrativo, nesse caso, ajudaria, né, aí os irmãos João, Ana e Maria a se precaverem aí de possíveis riscos aí, né, de ter o patrimônio lapidado aí ou seja, em alguns casos intencionalmente ou intencionalmente pela mãe e pelo outro irmão ali. Lembrando que isso é um caso hipotético, é uma situação hipotética, só para entender, né? Como que o conselho de administração, né, ou mesmo um colegiado aí em escolas, em empresas menores aí, né, um conselho não tão formal assim, poderia estar contribuindo para essa lógica aí, né, de controlar adequadamente, de verificar se os procedimentos estão sendo realizados como devem e se não há nenhuma forma de desvio, falha, né, ou algo aí que não está de acordo com o que os irmãos gostariam. Está difícil, né? Participação do pessoal aí. Então vamos lá, né? Vou dar alguns exemplos como isso pode ser feito, né? Então, o primeiro deles é, com a implantação do conselho, definir quais são os objetivos. O conselho vai provavelmente ficar a par da situação atual da empresa, nesse caso da organização, que é o hospital, vai estar definindo quais são os objetivos a serem alcançados. Não tem problema nenhum nesse momento, a administração ficar ali tendo o conselho, né? Ficar com a mãe e com o irmão que tem conhecimento nesse primeiro momento, até a partilha. Só que, com a existência do conselho, ele vai definir os objetivos, vai conseguir fazer toda a parte de acompanhamento, controle e avaliação,
né? Então, ele vai fazer tudo isso. E aí, ele tem mecanismos como auditoria interna e externa. Ele pode estar aí fazendo com que algumas decisões que ele avaliarem que não é boa para o negócio passem primeiro por o conselho para ser votada. Então, há uma série de mecanismos dentro dessa lógica de controle e cuidado aí que podem e devem ser executados com a implementação de um conselho. Então, por isso, esse nosso item aí, a nossa aula de hoje de conteúdo, para a gente ficar em dia, né, de acordo com o nosso cronograma aí, nossa ementa, sobre os conteúdos. E agora nós temos um trabalho na sequência. Então, vamos lá. Bom, aqui só para esclarecer, né, quanto ao nosso trabalho. Então, as equipes, de acordo com a formação, está lá no ABA, tá? Eu botei equipes de trabalho aqui no ABA, então já está lá, é só vocês verificarem. Aí, o que nós temos de trabalho? Em duas partes. Uma dele, que é a parte escrita, e aí seguem aqui, né, as regras do artigo científico. Tamanho mínimo, 5 páginas. O que tem que ter nesse trabalho? O histórico da empresa que vocês, que ficou a cargo de vocês, explicando quando que ocorreu a abertura de capital, tá? Bom contextualizar o setor econômico da empresa, quais são as variáveis que impactaram aí nos seus papéis, o que é isso? Pessoal, ó, variáveis que impactaram nos seus papéis. Essa empresa, por ser de capital aberto, tem ações na Bolsa de Valores, que são considerados seus papéis. O que fez com a ação caísse ou subisse em determinado momento? Tá? Já que vocês vão fazer a demonstração aqui embaixo, ó, da evolução das ações nos últimos 3 ou 5 anos aí, tá? E aí vamos comentar assim, ó, nesse mês tal desse ano aqui aconteceu lá uma queda na valorização dos papéis, das ações da empresa. Então, o que aconteceu nesse momento? Qual foi a variável aí que realmente a variável que teve relação com essa queda ou até com a elevação, né? Então a questão impactou positivamente ou negativamente, mas qual foi a variável que teve essa relação de causa e efeito aí com essa variação dos papéis? O processo de governança corporativa da empresa, como é que ele é, então como é que ele é representado através do organograma, quais são os procedimentos que eles têm aí que são explicitados dentro da sistemática de governança, né? E essa é a parte escrita. Então, aqui nós fechamos. Depois, daí tem a parte de apresentação, que deve ser feita em PowerPoint, e todos devem participar da explicação do trabalho. Tá? Dúvidas quanto às regras do trabalho aqui, pessoal? Professor, eu só não entendi a parte ali do livro, que não ficou bem clara. Então vamos lá. Para o trabalho, digamos aí, das empresas aqui, eu coloquei números para vocês lá, para cada um, certo? De 1 a 9. E cada um tem lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de novo aqui, tem um número respectivo lá. Então deixa eu pegar o caso, ele não vai aparecer para vocês, mas talvez fique mais fácil que eu explicar para vocês. Vamos lá. Nós temos na chamada, por exemplo, lá, ó, na sequência, a Amanda, a Ana Maria, a Ana Paula, a Cíntia e o Christian. Esses 5 primeiros ficaram com a equipe número 1, que é a Americanas. Essa equipe número 1 vai ficar responsável pelo capítulo 1 do livro. Tá? Aí depois a equipe 2 ficou com a empresa Bradesco. Daniela, Débora, o Dião, o Diego, o Eduardo vão ficar com o Bradesco no trabalho da empresa. Eles são a equipe número 2, então vão ficar com o capítulo 2 do livro. Então, da empresa 1 até a empresa número 8, cada um tem o seu respectivo capítulo, porque o livro tem 8 capítulos. A equipe 9 vai fazer também a leitura do capítulo 8, tá? Então, não tem capítulo 9 no livro, a equipe número 9 faz a leitura do 8, juntamente com a equipe número 8. Ficou mais claro agora? Não, isso aí eu entendi, mas é só para ler o livro, então. Não precisa fazer nada a respeito dele. Do livro? É. Do livro é só a leitura para a gente debater no seminário. Ah, tá, beleza. Certo? É só isso que eu tinha ficado em dúvida, que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tipo, eu sabia que tinha que ler, mas não sabia o que tinha que fazer. Certo, então vamos só deixar bem claro, tá? O que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu consigo passar mais uma aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Vamos tentar... Deixa eu só limpar lá no aplicativo. Já consegui deixar aqui.
eu riscar um pouquinho aqui já. Aí, ó. Bom, nós temos aqui, ó, para nossa próxima avaliação, tá? Nós temos a primeira avaliação já foi, que era a nossa prova mais o AVA. Desculpa, a prova mais o Duolingo, fechou? E a nossa segunda avaliação, ela é composta pelo trabalho. O trabalho, ele vale 7 pontos aí, até 7 pontos. E 4 pontos é referente à parte escrita, onde cabe aqueles quesitos que eu falei ali. Opa, parte escrita, tá? E os outros 3 pontos é referente à apresentação. Então, quanto ao trabalho da empresa, tá? 7 pontos, valendo até 7, 4 pela parte escrita, 3 pela parte de apresentação. Além do trabalho, tem a questão do livro. O seminário aqui. O nosso seminário tem peso 2, tá? Vale até 2 pontos aí, tá? Individual não precisa fazer resumo, resenha, nada disso. Basta você ler o conteúdo para participar no seminário. E participar realmente, na hora que a gente estiver debatendo, fazer participações. Só estar na sala e não participar, não vai ter nota, tá, gente? Então, vale 2 pontos para quem realmente socializar, compartilhar suas partes, entrar na discussão e contribuir para que o seminário aconteça. Caso contrário, aí ele vale até 2 pontos e pode valer 0 se não tiver participação nenhuma. Ok? Então, lembrando que é só o seminário mesmo, né? Então, a participação, gente. Participação. E o outro último ponto que a gente tem aí é o Duolingo. Ele vale mais um pontinho aí, né? Então, mais lá a realização das atividades do Duolingo. Professor, então o Duolingo fica para essa nota aqui, não vai para a primeira, então. Não, peraí, vamos lá. É que para a primeira nota, a prova valia 9, no caso valia 10, mas tinha peso 9, multiplicado por 0,9, e o outro 1 ponto é para quem fez ou ainda vai completar as atividades do Duolingo. Tá? Nós temos hoje aí até às 11 horas aí para estar entregando as atividades. Pessoal, entregar as atividades é só fazer a atividade do Duolingo, completando os 200 pontos, já aparece para mim. Eu pedi para algumas pessoas que entraram em contato comigo compartilhar várias vezes a tela para vocês poderem estar acompanhando como é que estavam vocês lá. Compartilharam, né? Isso, então, ó, não dá para dizer que não sabia, que não viu os pontos, porque eu pedi para fazer isso várias vezes, tá? Então, mais de uma aí, certeza. Então, ainda quem não fez, ainda é possível estar fazendo, tá? Tem que lembrar que quem por acaso não fez, tem que entrar na sala, fazer o compartilhamento para depois realizar as atividades, senão ele não aparece os pontos no relatório. Mesmo que você já tinha ponto anteriormente, isso não interfere, tá? Não considera os pontos anteriores. Vai considerar as atividades feitas depois que você entrou na sala e fez o compartilhamento do seu progresso, tá? Estamos daí, assim, essa primeira atividade já foi, do Duolingo, valia 1 ponto, junto com a prova que tinha peso 9. Primeira avaliação. Para a segunda avaliação, nós temos o Duolingo de novo, tá? Eu vou colocar mais uma atividade para vocês lá, e aí ele vai valer mais 1 pontinho. Certo? Tá, então, tipo, vai ter mais 200 pontos para fazer agora, depois do dia 23, então. Isso aí. Tá, mas daí vai ter outro grupo ou vai ser o mesmo? Não, por favor, não façam ainda, tá? Eu preciso encerrar essa atividade para liberar a próxima, para começar a contar a pontuação de vocês para a próxima. Tá, beleza. Ok? Certo? Então, gente, quanto a isso? Certo, agora tá entendido. Ok. O professor vai disponibilizar o livro? Pessoal, o livro vocês têm que pegar na biblioteca, que eu não achei até hoje uma versão dele na forma digital, tá? Eu não encontrei. Se por acaso vocês encontrarem, me avisa aí, compartilhe com os colegas,
mas ele não está ainda liberado no formato digital. Pelo menos até hoje eu ainda não encontrei, tá? Mas dá para ir na biblioteca, eles estão fazendo lá, acho que por forma de agendamento também. Dá para alguém pegar o livro lá e compartilhar com os colegas, porque um capítulo é poucas páginas e é uma leitura bem rápida e bem simples, então é bem tranquilo de fazer isso mesmo, tá? O que nós temos que... Aqui fechamos, então, né? Vamos lá. Ok. Professor, só uma dúvida. Para quando que é a apresentação do trabalho das empresas? Para a próxima semana? Tá, vamos lá. Vamos acertar o nosso prazo aí para a gente estar entregando o trabalho. A ideia é que a gente tenha o trabalho aí para o dia 7/10. Tá? Pessoal? Escutei, professor. Dia 7/10. Tá. Tá? Aí a nossa última aula ali que a gente tem agora, depois a gente já passa daí para jogos de empresa. Então, nessa nossa última aula, a gente teria a apresentação do trabalho aí final aí. Eu imagino que a gente já possa fazer também, nessa última aula, o próprio... Ou a gente pode tentar, não sei. Para a próxima aula, vocês acham muito difícil a gente fazer o livro para a próxima aula já para adiantar um pouquinho? É porque daí tem que pegar o livro lá, né, professor? Uhum. Eu não sei quem está disponível para ir lá pegar, né? Tá. Então, a gente pode fazer para o dia 7 também. Não tem problema nenhum, tá? Era só uma forma de a gente adiantar ali. O curto, né? Como o professor falou, eu acredito que dá para fazer tudo no mesmo dia, né? Uhum. Não, é possível sim, tá? Então, é tranquilo, só se por acaso a gente pudesse adiantar, a gente já ganharia um tempinho aí com isso, mas não tem problema nenhum, tá? Então, estamos acertados quanto à questão do trabalho, né, aí, e também quanto à questão do livro e o Duolingo para a próxima nota de vocês. Tudo certo quanto a isso? Sim. Ok. Alguém colocou ali onde pode encontrar o livro. Foi a Indianara. Pessoal, o livro é na biblioteca, tá? Eu não tenho a versão dele digital ali, ele ainda não caiu ainda em domínio público, então ele não achei, como eu falei para vocês até hoje, na internet ainda, mas a biblioteca tem alguns exemplares dele lá, e como ele é um livro bem fino, bem tranquilo de ler, e é capítulos por equipe ainda, fica ainda mais fácil de fazer a leitura. Até acredito que algum de vocês vão acabar lendo um pouco mais, porque é uma leitura muito boa aí, né? Como nos motivarmos na vida e no trabalho. Então, uma leitura bem tranquila. Vai aparecer bastante no cotidiano de vocês, situação que vocês provavelmente já passaram e já vivenciaram aí, conseguem se identificar com as situações. Então, talvez leiam até um pouquinho mais. E aí, essa é a ideia, né? Que vocês façam a leitura e estendam um pouquinho mais, se possível. Mas aí fica a critério de cada um. Pelo menos o capítulo vai ser cobrado de cada equipe aí, tá, gente? Isso quanto ao livro. Ok, então? Pessoal, quanto ao livro e o trabalho e o Duolingo, tudo certo. Quem cala consente, né? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Pessoal, agora eu preciso saber um pouquinho aí como é que anda o conhecimento de vocês quanto à questão financeira aí. A ideia é que a gente faça um exercício já mais voltado para a parte financeira do negócio, né? Analisando uma gestão. Como é que anda aí o conhecimento de vocês nessa parte de fluxo de caixa, por exemplo? Acho que hoje não está o meu dia, né? Tá difícil aí de conseguir o pessoal aí tá participando.
Eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo. Já deixa eu postar ele. Eu acho que isso aqui eu acabei não postando no Ava ainda. Já deixa eu fazer isso aqui lá para vocês terem acesso. Ok. Vou fazer o compartilhamento dessa outra tela aqui para vocês poderem estar acompanhando também. Pessoal, só me confirme se está chegando áudio para vocês. Eu preciso que vocês tenham um entendimento disso para a gente poder avançar. Tudo certo. Então, vamos lá. É uma auditoria interna no sistema financeiro da empresa XYZ. Está aparecendo na tela para vocês, né? Sim, tá aparecendo. Pessoal, esse mesmo material que eu vou fazer a leitura aqui, explicar, ele está lá no aba, lá já está na aula de hoje, tá? Já deixei lá aparecendo para vocês agora. Então, vamos ao nosso exercício aqui, ó. A empresa XYZ atua no mercado há mais de 10 anos, trabalhando com a industrialização e comercialização de seus carrinhos. E utiliza matéria-prima nacional na sua produção. Recentemente iniciou a fabricação de uma nova linha de produtos. Sua comercialização tem se mostrado satisfatória. Porém, os resultados financeiros não superaram as expectativas, pois, ao final deste período, apenas R$ 11.080 estavam à disposição, saldo final, no caixa da empresa. Durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, o proprietário acredita existir pequenas discrepâncias no relatório financeiro. Preocupado com o ocorrido, solicitou que a equipe de auditoria interna verificasse o fato. Deste modo, você, responsável pela equipe, buscou levantar as informações necessárias para a elaboração da replicação dos resultados financeiros durante este primeiro trimestre do ano. As informações conseguidas pela sua equipe foram as seguintes. Antes de eu entrar nessa parte já aqui dos detalhes de como ocorreu aí as operações nesse primeiro trimestre, até aqui o seguinte, tem a empresa XYZ, né, ela começou com essa nova linha de produtos e o que acontece? O gestor acha que tem pouco dinheiro em caixa lá, como saldo final, e está solicitando aí, né, uma verificação, uma auditoria nesse sistema para verificar se realmente as informações conferem ou se há discrepância, como ele tinha comentado ali em cima, se há diferença entre os fatos que ocorreram e o resultado que está sendo demonstrado. Tá? Então, a sua equipe foi lá e fez o levantamento de algumas informações. As vendas a clientes no mercado interno, no valor de R$ 520 a unidade, sendo que estas vendas representaram 5.000 unidades e foram realizadas no prazo de venda de 1 mais 2, ou seja, né, uma entrada mais 2 prestação, com taxa de juro composto de 3% ao período. Para o exterior, foram exportadas 2.300 unidades, a um valor de $185, já descontados os valores de taxas de importação, sendo estas vendas recebidas à vista. A taxa de câmbio do dólar estava na média de R$ 3,00 para cada um dólar, né, 3 por 1. O diretor informou que solicitou no início do período um empréstimo programado com capital de giro no valor de R$ 800 mil e que foi pago em 2 vezes sem entrada, no P2 e P3. Pessoal, P1, P2 ou P3. P é período. Como ele trabalhando lá em cima com trimestres, P1, primeiro período, P2, segundo trimestre e P3, terceiro período, terceiro trimestre. O proprietário lembra que este empréstimo foi necessário pois o caixa da empresa estava zerado. Foi comprado matéria-prima para a produção no valor
de 1.900.000 no mercado interno, sendo que a compra foi em 3 parcelas iguais com entrada, a juro composto também de 3% ao período. Esta compra acontece também nos outros 2 meses. Pessoal, aqui troca em meses por trimestre, tá? Vamos trabalhar tudo com uma única unidade aí de tempo, que é trimestres, pois são necessários para manter a produção e a condição de pagamento também se mantiveram. Estima-se que terá um custo de mão de obra no valor de 1.750.000 por período. A auditoria interna tem acesso total do proprietário da empresa. Espera-se que os valores apurados batam com os relatórios emitidos pelo departamento financeiro. E até a apuração final desses fatos pede-se sigilo absoluto sobre as suspeitas levantadas pelo proprietário, que espera estar enganado, pois confia na integridade de seus colaboradores. Então, aqui é uma situação onde vocês vão fazer uma auditoria aí na parte financeira, operacional e financeira de uma empresa aí. E aí, o que vocês precisam fazer para isso, né? Então, primeira coisa, lembrar que nós estamos trabalhando com os nossos períodos trimestres. Então, P1, P2 e P3. Para verificar se a principal informação demonstrada por ele aqui, ó, que é o saldo final do caixa, né? Então, ele está dizendo que está sobrando R$11.080 e ele acha que isso é muito pouco. A gente precisa remontar toda a estrutura dessa parte de compra e venda, de entradas e saídas. Então, por isso, um fluxo de caixa para fazer isso. Então, o trabalho de vocês é demonstrar, né, se realmente o resultado final bate com o valor apresentado ou se há alguma discrepância, se há alguma divergência entre os valores aí e, né, o que pode estar acontecendo, se realmente há algum indício aí de que alguma coisa não está batendo ou acontecendo como deveria. Vamos lá? Bom, o que vocês precisam fazer agora? Dividir o nosso fluxo de caixa em 3 períodos, P1, P2 e P3. Então, o que já temos de informação? Que no período 1, o caixa estava zerado, né? Por isso ele pegou um empréstimo lá para a capa de giro, certo? Vocês têm aí a quantidade vendida e por quanto foi vendido. Também tem o prazo, ou seja, a forma como isso aí foi cobrado, ok? Também tem aí a questão de todos os gastos com matéria-prima e mão de obra, né? Então, todas as informações que vocês precisam estão aqui nesse documento. A questão agora é a gente conseguir chegar aí a um valor final, ao saldo de caixa do 3º período, e saber se realmente está tudo ok ou temos alguma falha no sistema. Dúvidas? Não. Vamos lá, então. Agora, só que assim, ó, agora é com vocês, tá? Eu quero que vocês montem, pode ser num papel, pode ser numa planilha de Excel, tanto faz, para a gente verificar se realmente está de acordo ou não. Por isso que eu perguntei se tem alguma informação aí que deixou vocês em dúvida, né? Ou está tudo ok. Estando tudo certo aí, se vocês não tiverem dúvidas, eu aguardo aí agora a resolução desse nosso problema aqui. Beto, só um instantinho. Ali no trabalho ali das empresas precisa ter citação, referências, essas coisas tudo? Não precisa ter, até porque vocês vão usar provavelmente mais o site da empresa, né? Então, nesse caso, o formato ali de artigo científico, seguindo aí a questão de parâmetros, de metodologia, tá? Tá, então não precisa ter referência, citação, essas coisas assim. A referência da onde vocês tiraram, né? Mas necessariamente não precisa ter citação, tá? Tá, beleza. Ok? Pessoal, quanto a esse conteúdo aqui do nosso trabalho da aula de hoje,
Quanto tempo para a gente fazer ele aí? Uma meia horinha? Ou eu deixo até a aula que vem, a gente faz a correção na aula que vem? Acho que até na semana que vem. Pode ser? Pode. A minha única preocupação é depois o pessoal ter algumas dúvidas aí e a gente não poder às vezes ajudar, né? Então, a questão vou deixar... Bom, você já tem lá o meu contato, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, porque assim, ó, a gente vai ter mais exercício desse, e como eu falei, isso aqui já é uma prévia, né? Que a gente está ligando lá com a ideia de jogos de empresa. Então, quanto mais vocês conseguirem ganhar conhecimento aqui, mais fácil para a gente trabalhar depois ali na frente. Ok, gente? Ok. Então aqui, vamos lá, né? Bom, acho que quando o trabalho, ok. Você tem meu contato, se precisar aí, é só estar acionando aí, entrando em contato para tirar as dúvidas. No mais, quanto à aula de hoje aí sobre a parte de governança corporativa que tange aí o conselho administrativo, alguma dúvida? Algo que talvez aí precise explicar um pouquinho mais? Como é que estamos? Tudo certo, gente? Pessoal? Então, ok, tudo certo, então vamos lá. Pessoal, só então um último lembrete aí para a gente deixar aí acertado o seguinte. Deixa eu parar aqui. Na questão do prazo, tá? Pessoal, não pode perder o prazo aí do trabalho, porque é a nossa última aula. Então, nós temos lá a nossa aula do dia 7/10, pessoal. Tanto a apresentação do trabalho quanto a apresentação do seminário do livro, tá? Quanto ao Duolingo, até às 11 horas aí, quem por acaso não conseguiu fazê-lo ainda, tem essa possibilidade. Deixa eu só... Teve 2 pessoas que acabaram de compartilhar aqui, ou pelo menos, deixa eu ver aqui. Tá? Quem entrou por último agora, pessoal? Aqui. Ok. Ó, entrou a Sara. Deixa eu ver quem mais que acessou aqui agora por último que compartilhou aqui. Acho que é a Sara e a Juliana, se eu não estou enganado aqui, pelo que eu estou vendo no relatório aqui. Tá? Ok. Então tá. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida aí quanto ao nosso conteúdo da aula de hoje, sobre a questão do trabalho também aí e do seminário, tudo certo? Desejo a vocês aí uma boa noite, né? Um bom resto de semana aí. Fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Até. Até semana que vem, Berto.